Aqui tá. Acabei de entrar. Boa noite. Boa noite, estou aqui aguardando a professora Adriane. Bem-vindos. Já já nós vamos começar a nossa conversa sobre o corpo. Karine. Hoje o Abaetê aqui criando mais um encontro com vocês. Olá. A professora Adriane já pediu aqui. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Como sempre, para começar, né? A gente tem aquele tempozinho de demora, como sempre. Oi, Adriane, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Que bom ter você aqui. Também, uma alegria. Estou muito feliz. É mais um encontro que o Abaetê, Círculos de Formação, promove, né? Com uma vontade muito grande para a gente conversar sobre a formação de professores, né? Da nossa contribuição. E hoje eu acho que... tem um detalhe. Parece que a minha internet tá um pouco lenta hoje. Então eu espero que a gente consiga conversar sem problemas aqui hoje. Eu já testei isso mais cedo e ela tá lenta. Você tá me ouvindo direitinho, Adriane? Eu estou te ouvindo super bem. Demorou um pouquinho para a entrada do momento da solicitação, mas agora está tudo tranquilo. Então tá ótimo, porque eu senti isso hoje mais cedo, é a minha internet mesmo, entendeu? Mas eu espero que dê tudo certo, né? São essas coisas da vida, da tecnologia aí. Mas, muito importante hoje, né? A gente, aqui do Abaetê, a gente está muito feliz de compartilhar saberes e sabores da educação, da formação de professores, né? E hoje a gente está com a professora Adriane Ojeda, doutora em educação, professora do Departamento de Didática da Unirio, especialista em educação infantil, em alfabetização e docência do ensino superior, possui formação em Juviana e Valdo Bertazzo, né? E é coordenadora do grupo de pesquisa Frestas, também lá da Unirio, né? Então, a professora Adriane, que promove, inclusive, além de ser professora do Departamento de Didática, né? Promove, através do Frestas, projetos de extensão, né? Então, assim, algumas colegas já tiveram até a oportunidade de realizar cursos. E hoje é muito importante, nós vamos falar sobre corpo, né? Como é que habitamos o nosso corpo, não é mesmo, Adriane? Falar um pouquinho sobre essa trajetória e sua também. Aliás, assim, a gente no Abaetê, a gente dá muito valor às narrativas de todos os professores e professoras que passam por nós, né? A gente entende que essa perspectiva de formação, de vida e de formação, toda essa narrativa, ela vai nos colocar nos lugares que a gente escolhe ao longo do nosso caminho. Aliás, assim, esses lugares vão acontecendo na nossa vida e a gente vai se entrelaçando a tudo que eles trazem para a gente. Isso é muito bom.
Então, eu queria, Adriane, para a gente começar, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, eu queria muito ouvir de você um pouquinho do seu percurso de vida e formação, contar um pouco sobre você. Só um minutinho, vou pegar um casaquinho. Sim, um Bom, casaquinho. Carlinha, querida, é um prazer estar aqui com vocês, do Abaeté, conhecendo um pouco mais o trabalho. Eu tenho acompanhado nas redes o movimento, que acho que é isso que a gente tem feito, né? Nesse momento tão difícil do país e do mundo, tentado encontrar espaços de proximidade, né? De poder discutir os nossos temas e, de alguma forma, se manter presente uns nas vidas dos outros, porque eu acho que é isso, né? Quando o trabalho tem sentido, ele nutre também a gente, ele vai nos dando alguma condição de resiliência para lidar com as situações que se apresentam. Bom, estou super feliz de estar aqui, né? Porque esse é um tema, nossa, é o tema que cada vez mais eu tenho integrado nas minhas experiências de pesquisa e de extensão. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês desse trajeto, como é que o corpo entrou, né? Bom, o corpo entrou não, porque eu sempre tive corpo, todo mundo aqui tem sempre corpo, o corpo não tem como a gente existir fora disso, mas como os estudos do corpo, as experiências com o corpo surgiram na minha vida. Depois que vocês me fizeram esse convite para pensar sobre isso, eu tenho usado mais convite do que provocação. Provocação tem uma coisa meio hostil, que eu tô achando que nesse momento é mais interessante a gente falar de convites do que de provocações. Então, nesse convite, para pensar sobre, na minha trajetória, como é que os estudos do corpo, as experiências do corpo apareceram, eu fui lá para os inícios, né? Para as experiências que eu tive na escola, com as experiências que eu tive também fora da escola, né? As atividades contraturno, as atividades que eu fui descobrindo por conta própria, ou que a minha mãe, minha família me apresentou, e eu me lembro de muito cedo conhecer algumas práticas que não eram tão usuais na escola. A minha escola, por exemplo, quando eu era criança, ela tinha aula de capoeira. Isso é, assim, muito legal, né? Porque normalmente o que você tem no cardápio de experiências físicas é a clássica educação física. Estamos falando de década de 70, né, gente? Sim. Não, e no máximo, assim, no luxo, com o tempo, a gente encontrou aí um balé para as meninas, né? Assim, no luxo, no luxo. As coisas mais tradicionais. Então, tinha uma experiência corporal de matriz, né, afro-brasileira, que tinha a ver com as experiências culturais. Então, isso foi uma coisa, já foi uma abertura ali de, olha, que possibilidades que existem. Então, eu sempre tive uma certa curiosidade e fiz sempre muitas coisas, das mais tradicionais. Eu fiz a natação, balé, dança moderna, essas coisas todas, yoga. E quando eu tinha mais ou menos meus 15 anos, não tenho muita certeza se 14, 15, mas aí entre 14 e 15 anos, eu descobri uma proposta, uma amiga minha, os amigos sempre nos apresentando coisas que vão ampliando a nossa vida, né? Um trabalho chamado ginástica orgânica. Que na época eu não tinha noção exata de onde vinha isso. Eu fui estudar isso muito tempo depois. Na época eu estava apenas vivendo aquela experiência. E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque era uma experiência que acontecia o tempo inteiro em círculo. O professor, ele tinha sido bailarino, se não me engano, do grupo Coringa, que era um grupo da década de 70, 80, que trazia uma proposta de dança-teatro muito irreverente, muito arrojada. E o Carlos Afonso, já falecido, ele inventou uma técnica de trabalho corporal que tinha um mixed, ele bebia um pouco de várias fontes, né? Tinha um pouco de experimentação de dança contemporânea, de rodas, danças circulares, tinha muitos movimentos de respiração e tudo acontecendo no coletivo, era muito catártico, e aquilo foi muito bacana. E a partir dali eu fui conhecendo outros desdobramentos. Fui conhecer as práticas dos Viana. Angel Viana, para quem não conhece, é uma referência no Brasil e no mundo
Consciência, Dança, né? pelo movimento. Na verdade, ela é bailarina clássica de formação, e a Angel Sim. vai descobrir que ela e o Ralph e o Klaus Viana, que foi o marido dela, eles começaram a construir, na preparação de bailarinas e de atores, um percurso que eles chamaram, né, hoje em dia a gente chama de método angioviana, de consciência pelo movimento, em que Aham. eles vão dizer que o movimento, o bailarino, ele se aperfeiçoa também quando, à medida que ele compreende, percebe os seus ossos, a sua musculatura, todo um trabalho de autoconhecimento. Então, eu fui conhecer o trabalho da Angel, fui conhecer o trabalho da Neide Viana, e comecei a abrir o leque. Até que eu fui fazer, quando eu entrei na minha graduação, na minha primeira graduação, ou seja, lá nos meus 17 anos, eu entrei ao mesmo tempo na formação, que hoje em dia é uma universidade, é uma faculdade, melhor dizendo, na época era um curso técnico de formação de bailarina, na Escola de Estudos do Movimento Angioviana. E aí, nunca mais eu saí. Perceber o trabalho de corpo de uma forma integrada, em que a emoção, a cognição, a percepção, elas fazem parte das experiências, em que o movimento não é mecanizado, passou a ser, para mim, uma forma de pensar o corpo. Eu não consigo pensar mais um trabalho de corpo que não Inteiro, né? inteiro, em que não esteja ali inteira, que não seja só uma repetição vazia de movimentos que você faz ouvindo uma música, esperando a hora passar para malhar, para fitness. Eu não estou Sim. ali. Né? Isso para mim não cabe mais na vida. Aí é um pouco isso. E aí vários desdobramentos, várias outras experiências. E o Que corpo te sempre presente. que te fez muito chegar também, né, a esse lugar da pesquisa também, né? Porque assim, quando você chega, né, a se tornar professora universitária, como é que foi isso, Adriane? Assim, porque você sentiu no seu corpo a importância, né, de estar presente. O quanto aquilo reverberava na sua vida, né? Eu estou entendendo que foi meio por aí. Até compartilho com você que isso também fez parte um pouco da minha trajetória com relação à arte, né? Dessa de sentir isso no meu corpo, de viver isso e de entender o quanto isso era importante para a formação do humano, né? Essa coisa de formar por inteiro, né? Não Uhum, pensar em caixinhas, a gente é inteiro. Então eu acho que isso uhum. é muito importante. E aí você chega numa universidade, uma faculdade de educação, né? E começa a pensar isso, foi por aí, pensar isso em relação à formação de professores. Como é que isso É, aconteceu? a gente sabe que a nossa trajetória nunca é muito linear, né? Na verdade, Isso, assim, as coisas não estão organizadas previamente, mas você vai vivenciando, vai costurando, vai compreendendo ao passo que você vai vivendo, né? É meio que para e passo, você vai construindo, pensando, enfim. Para entrar na universidade, eu tive que fazer todo o périplo bom, eu fiz 3 especializações, porque para contar um pouquinho da minha história, eu venho da psicologia, minha primeira graduação foi psicologia, eu fiz o normal, depois eu fiz psicologia. Eu queria trabalhar com a infância em uma escola, isso ficou claro para mim, mas eu não escolhi a pedagogia de imediato porque eu não tinha certeza. Com 17 anos a gente não tem muita certeza de nada, né? E eu achava que podia ser, eu queria trabalhar com infância, mas eu não sabia se eu queria mais para um cunho mais terapêutico ou não, enfim. E aí eu comecei a entender que a escola era esse lugar da saúde. Eu comecei a pensar, bom, é com criança, mas é por um lugar da potência da saúde, da construção de experiências de saúde, que eu acho que a escola tem essa possibilidade, pode ser esse lugar de saúde. E aí eu decidi me enfronhar na educação e comecei a fazer as especializações. Eu fui fazer especialização em educação infantil na PUC, em docência do ensino superior na Unirio e em alfabetização na UFRJ. E aí comecei o périplo, mestrado em educação, pensando na formação de professores, doutorado, pensando na formação de professores. Depois que acabei o doutorado, eu fiz pedagogia. Ó, a volta. Tudo isso nossa, para contar que tudo isso, eu tenho muitos interesses, né? A gente é meio povo, né? Eu me interesso pela linguagem, pela alfabetização, me interesso pelo campo da educação infantil muito, é onde eu atuei durante muitos anos, pelo campo da arte. Eu comecei a me interessar e a me dedicar a costurar as minhas pontas, assim, todas essas experiências. Como é que eu posso
alinhavar? Como é que eu posso costurar elas? E eu comecei a perceber o quanto que, pela experiência, a gente se constitui como professor. Eu posso ler 30 mil, e vou dar um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar isso. Eu dirigi durante muitos anos uma escola de educação infantil, né? Junto com a minha parceira Daniela Guimarães. E a gente recebia muitos candidatos a estágio, Carlinha. E eu me lembro que na época eu tinha uma amiga muito querida que dava aula numa universidade, num curso de psicologia, numa universidade particular, no curso de formação de psicólogos, enfim. E aí eu recebi alguns estagiários, tanto da pedagogia quanto da psicologia. Aí um dia me chegou uma estagiária muito interessada, estou com tempo, eu ouvi falar super bem da escola, eu quero estagiar todos os dias, eu quero estar todos os dias com as crianças. E eu, já um pouco mais criada, eu falei, bom, antes da gente fechar que dias que você vem, me diz por que você quer trabalhar com criança na escola. E ela começou a falar todos os teóricos que ela tinha estudado. Por que Vygotsky, por que Piaget, por que a zona de desenvolvimento proximal falou a beça. Eu falei, bom, ela estudou essa moça, né? Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, antes da gente decidir quantos dias você vem, com que turma que você vai ficar, passa um dia com a gente, no final do dia a gente conversa. No final do dia, os olhos dela estão arregalados desse tamanho. Porque a não criança... tinha teórico que sustentava. Não tinha, porque a criança ao vivo via cores, aí eu falava, mas eles se mordem. Eu falei, a gente adulto se morde às vezes, né? Que dirá as crianças. Mas eles falam ao mesmo tempo. Eu falei, esse é o trabalho, é isso que eles estão construindo. A possibilidade de se escutar, a possibilidade de resolver conflitos de outras formas, a possibilidade de perceber a si e ao outro. Isso é o trabalho da educação infantil. Então, dando esse exemplo, sim. E aí ela falou, não, eu acho que eu não quero, não dou conta. Porque é um pouco isso. Eu falei, não adianta, assim, o conhecimento, ele não pode ser um conteúdo a preencher um pote vazio. O conhecimento, ele precisa ser movimento. Ele precisa ser lente que te ajuda a olhar para o mundo e para a vida. E para construir um conhecimento-movimento, é fundamental que você experimente, que você relacione o que você está estudando, o que você está vivendo, com o seu corpo inteiro. Então, e aí eu vou te dizer mais ou menos qual é a ponte que eu estou fazendo. Eu tinha essa experiência de viver, até porque eu fiz um caminho inverso, eu não fui... Primeiro eu me formei e depois fui para a escola. Eu, ao mesmo tempo que eu iniciava a minha graduação em psicologia, eu fazia psicologia de manhã, trabalhava numa creche à tarde, fazia a geoviana à noite. E nos finais de semana trabalhava em festas de aniversário. Isso é minha vida durante muito tempo. Então, eu convivia com as crianças, eu trabalhava numa creche muito, muito incrível, o Eriri, que era uma creche que foi constituída por pessoas que trabalharam com Paulo Freire, uma das primeiras creches no Rio de Janeiro, muito cuidadoso, trabalho, e eu aprendi muito, muito legal. E eu aprendia muito porque o que eu vivia ali no cotidiano com as crianças, eu estudava na psicologia, fazia sentido, eu conseguia compreender as relações. Então, o corpo entra como mais um elemento que te permite sentir, perceber e ter possibilidades de ampliar sua possibilidade de experimentar o mundo. Porque se eu tenho um corpo que é poroso, um corpo que é aberto para a relação, um corpo que se conhece, eu tenho a possibilidade de me estreitar nas relações, tenho a possibilidade de compreender também melhor a minha relação com o outro. E, sobretudo, pensando em professores, né, Carla, que, especialmente da educação infantil, ensino fundamental, que tem contato com as crianças, é corpo a corpo, as crianças se enrolam na gente, elas querem o contato, elas querem a relação. Você tem que ter corpo para se relacionar com as crianças, né? Sim. Então, acho que essas costuras foram se dando por aí. Não sei se eu te respondi, mas Não, com certeza você respondeu, assim, mostrou bem pra gente o fator primordial, entender que a gente precisa da teoria e da prática junto, e que esse lugar de estar na educação infantil, que esse lugar de estar com as crianças, é um lugar de compreender esse outro criança. Né? Eu acho que esse exemplo que você trouxe da estagiária foi incrível, né? Tem algumas pessoas assim que já falaram aqui o quanto tá bacana, né? Estão gostando. A gente está aqui com a Fernanda, a professora Fernanda da UFRJ, que semana passada estava conosco no Abaetê.
Aí ela disse assim, olha, escola é o lugar da potência de saúde. Incrível, super necessário esse diálogo educação-saúde, né? E Uhum, é mesmo, e a gente tem visto isso cada vez mais, ainda mais hoje em dia, né? A uhum. Nazaré também, professora Nazaré Saluto, tá aqui com Ah, a querida, gente também, que delícia. Nazaré eu que não faz... consigo ver aqui. Não consegue? Ué, Ah, tava não, veio aqui, liberado. travou, mas agora Ah, tá tá. andando. É, depois, o meu também trava de vez em quando, é. A professora Nazaré está aqui também, ela estará conosco em agosto, também conversando um pouquinho. Ah, que linda. Muito, muito bacana, assim. A Janete Ribeiro, conhecer com o corpo inteiro uma perspectiva afro-brasileira. Você conhece a produção da Azonilda Loreto da Trindade? Eu não A conheço. Zonilda. Azonilda, é. Azonilda. Zoilda, Como né? chega no termo corpo casa? Ah, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Everton Paixão, querendo saber como é que chega nesse termo, né? Então, Aham. Adriane, assim, aproveitando aí o que o Everton traz pra gente, essa dimensão corporal, a gente sabe que ela vai ter um lugar na escola e vai ter um lugar na formação do humano muito importante. Né? Esse lugar de a gente conhecer o mundo, afinal a gente conhece o mundo, primeiro a gente conhece o mundo pelos sentidos, né? Pelo corpo todo. Assim Uhum, é desde o bebê, não é isso? Para depois uhum. a gente começar a compreender esse mundo cognitivamente, né? E por outros caminhos. Então, assim, acho que eu tenho falado muito essa ideia de que a gente precisa um pouco voltar às raízes, né? Botar esse pé no chão e retomar esse conhecimento do corpo, porque nós adultos, a gente vem se afastando disso. Quando a gente olha para a criança, quando a gente está com a criança, a gente percebe o quanto essa criança está ali, né? Ela está com o pé no chão, ela está conhecendo o mundo, ela está sentindo o mundo. E eu acho que esse distanciamento entre a criança e o adulto se dá um pouco nesse lugar também, né? E aí você traz pra gente, você estava falando, né, dessa dimensão corporal, como ela é importante na formação do professor, e eu queria aproveitar essa pergunta do Everton para você falar um pouquinho desse termo, né, corpo-casa, né, Uhum. corpo-mundo, esse corpo que a gente habita. Tá. Ótima pergunta, porque ela vem, essa ideia do corpo casa, ela vem da leitura de uma francesa que é uma referência importante para o campo da educação somática. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas educação somática, em linhas bem gerais, na verdade é um termo que foi construído, cunhado há pouco tempo, você pensar em termos de, né, talvez tenha 20 anos máximo ou menos, e que tem a ver com as experiências corporais que integram percepção, emoção, cognição, que um pouco nessa linha do que eu estou falando, que pensam o corpo na sua dimensão de inteireza, né? Não é o corpo mecanizado do exercício do fitness, mas é práticas que tenham essa dimensão que integra, né? E uma das referências importantes para esse campo da somática é uma francesa ainda viva, foi uma das leituras que marcaram muito a minha trajetória, que se chama Thérèse Bertherat. Ela é a precursora da antiginástica. Tem um livro que você encontra fácil na estante virtual, que é O Corpo Tem Suas Razões. Tem o Correio do Corpo, mas o Corpo Tem Suas Razões foi o livro que me apresentou a Thérèse Bertherat. E ela introduz o livro trazendo essa ideia do corpo casa. Ela começa dizendo que o corpo tem sido uma casa que a gente pouco habita. E a partir daí ela vai desenvolvendo a introdução e tal, mas essa ideia de um corpo pouco habitado, eu começo sempre, eu sou professora da pedagogia da Unirio, como eu falei no início, Uhum. e eu trabalho com a disciplina de corpo-movimento, que até então, a gente está tendo agora uma mudança curricular que pode ser que, bom, agora a gente não sabe mais nada, né? Mas, a princípio, a mudança curricular ia deslocar ela do sétimo período e ia colocá-la para os primeiros períodos, a pedido dos próprios estudantes, mas, a princípio, ela acontece nos últimos períodos. E eu Uhum. começo essa disciplina, eu levo sempre esse texto para abrir a disciplina, depois de uma experiência, uma disciplina 90% de experiências corporais, eu tenho militado em garantir esse espaço.
e a partir da experiência corporal trazer uma discussão teórica, mas eu sinto que é preciso, a universidade faz muito pouco isso. A gente Aham. tem um cardápio de disciplinas, mais do que não só disciplinas, mas metodologias de trabalho, que muitas vezes se restringem a uma perspectiva mais transmissiva, né, eu vou apresentar o texto, discutir o texto, apresentar uma ideia, que tem o seu valor, é super importante, eu estou só falando da diversidade que é importante na formação. Então, eu tenho procurado trazer essa integração entre uma disciplina que propõe experiências e que discute as experiências desse lugar da vivência. E, enfim, voltando para a história do corpo-casa, então eu começo a disciplina falando disso. E trazendo essa pergunta, como você tem habitado o seu corpo-casa? E aí, a partir dessa ideia, a gente vai pensando a disciplina como uma oportunidade, um convite para o autoestudo, entendendo que a cada momento que eu me aproximo do que dói, do que está curto, de como eu respiro, do que acontece quando eu me posiciono no chão, como eu apoio os meus pés no chão, então eu me relaciono com o céu, como eu me relaciono, como eu abro as minhas articulações, como eu me movimento no espaço, como eu experimento os planos do espaço, como eu me relaciono com o outro. Todas as experiências corporais são experiências de autoestudo, que vão permitindo que a gente vá habitando essa casa. Porque uma casa que não é habitada, e a gente vê isso claramente, né, como o corpo tem sido pouco habitado, pelos relatos dos estudantes com quem eu tenho trabalhado muito, dizem isso, e não há problema nenhum falar isso, porque é alguma coisa que acontece em todos os segmentos. Tem sempre muitos relatos de pessoas que se medicam com muita frequência, ou que sentem muitas dores crônicas que acompanham o cotidiano delas. Então eu fico pensando, né, estamos formando professores para lidar com crianças que nos convidam à integração de corpo inteiro, que querem escalar nossos corpos, que querem o abraço, a dança e a brincadeira. Se eu não tenho um corpo que pode viver isso, eu fico muito limitado nas minhas possibilidades de relação, né? Então, pensar nesse corpo-casa é esse corpo que se habita, esse corpo que se visita, esse corpo que vai ampliando as suas possibilidades de estar no mundo. E para isso ele precisa se conhecer, né? Então, você precisa fazer uma faxina caprichada, você precisa ajeitar os móveis do jeito que você quer, colocar umas flores aqui e ali e habitar o seu corpo, né? Bacana você falar isso, Adriane. Eu também, a disciplina que eu dou também na faculdade também é corpo e movimento. Então eu escuto exatamente essas coisas, né? Inclusive aqui na nossa conversa tem alguns alunos meus aqui também. Tem algumas escolas do município de Macaé, né? Então já vi, tem professores, tem diretores, é bacana aqui, assim, que eles costumam comparecer bastante às lives do Abaetê, isso é bem legal, né? E eles estão várias pessoas super ansiosas para te ouvir um pouquinho, né? As pessoas estão compartilhando aqui, confirmando, né, o que você traz, falando dos índices de adoecimento, né? A Patrícia falou isso, os índices de adoecimento do Brasil são alarmantes, né? Muito, muito importante pensar sobre isso, porque a gente está vivenciando isso o tempo todo também no nosso corpo, né? A Jeane Araújo falou assim, olha, experimentamos a correria da atualidade e num momento sombrio para todos, o desânimo de corpo e mente no isolamento social. Como cuidar desse corpo-casa, apesar de experiências nem sempre positivas? Eu acho que essa é uma questão que a gente carrega. E agora nós estamos realmente vivenciando, né, uma pandemia, algo muito diferente, que vem nos atingindo, que vem inclusive nos atingindo nesse corpo-casa, que a gente agora tá compartilhando. É interessante, né? Quanto eu vejo as pessoas, em geral, falando muito sobre isso. Eu queria ter tempo para me cuidar, eu queria ter tempo para olhar para mim. E aí agora, algumas pessoas que não estão trabalhando fora de casa, né, que estão em casa,
fazendo os seus trabalhos remotos em casa, essas pessoas também estão reclamando que estão também assoberbadas, também não estão se cuidando, também, né? É interessante isso, assim, que a gente é algo, parece que é algo que é de dentro. A gente está começando a concluir que tudo aquilo que a gente falava, eu venho refletindo muito sobre isso, né? Que tudo aquilo que a gente falava que era de fora, que eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, que eu não me cuidava o suficiente, que eu não olhava para mim, que eu não escolhia coisas que me davam prazer, porque eu tenho tantas obrigações, e a gente olhava isso como um lugar de fora, né? Por causa dessas coisas. E agora que alguns de nós estamos em casa, isso não mudou. Pelo contrário, em alguns casos isso até piorou, né? Então, assim, será, né? A gente começa a descobrir que não é de fora, né? É algo de dentro. Como é que eu estou me vendo nesse lugar? Isso tem um pouco de relação. Você fala, tem um barulho. Não, gente, é que eu moro em Laranjeiras. Laranjeiras, às 8h30, tem um Fora Bolsonaro muito intenso. Eu vou tentar fechar a janela, mas assim, realmente Sempre às 8h30? E tem sempre isso, às assim? 8h30. Então, a gente acerta os relógios pelo Fora Bolsonaro. Você vê que Laranjeiras é muito legal. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Obrigada a concordar, né? Enfim. Então, com essa questão do a gente está falando do autocuidado, né? Então, a gente está fora de casa ou a gente está dentro de casa, mas onde é que está esse lugar do autocuidado, de fato, né? E como é que isso vai impactar também o nosso trabalho como professores da infância? Então, eu queria que você até conversasse um pouquinho sobre isso, mas deixa eu ler só uma frase aqui da Nazaré. Impactante é reconhecer que o nosso próprio corpo é uma casa que somos levados a abandonar. O corpo é um dos primeiros sinais materiais da pulsão de vida, de uma existência que vale a pena. É verdade. Exatamente. Mas fala mais um pouquinho pra gente, então, sobre essa questão. Fico muito tocada, eu estava querendo até achar aqui um trecho de uma conversa que a gente teve há pouco tempo, que eu separei aqui para lembrar, mas enfim, não importa, era um trechinho do Krenak que a gente conversou, a Vitória que está aqui também junto, que é minha mestranda, ela é da yoga e a gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem lido o Krenak como uma referência importante também aí para olhar para... Aliás, muito, muito boa referência mesmo, né, Adriana? Eu também tenho visto algumas coisas então, quem tiver chance de ver, se chama Ideias... Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Adiar o Fim do Mundo. A primeira coisa que eu fico pensando, Carlinha, assim, porque é muito complexa essa questão que você coloca, porque talvez não seja só porque é uma questão de dentro, mas é uma questão mais macro até e mais da forma como a nossa sociedade vem se organizando e como a gente entende e vai construindo um jeito de ser no mundo numa sociedade urbana, capitalista, competitiva, em que alguns valores e algumas atitudes têm mais peso e mais status do que outras. Então a gente vai construindo uma série de hábitos e de padrões que nos colocam, né, num lugar de aceleração. Então, olhando isso é um tema que a gente debate muito também nessa disciplina que eu falei, em Corpo Movimento, no meu grupo de pesquisa, que é o quanto os hábitos que têm feito parte do nosso cotidiano, que incluem em olhar pouco para esse corpo, em comer, como é possível muitas vezes não comer, né, entre o intervalo de um trabalho para outro, você enfia qualquer coisa boca dentro para se manter minimamente saudável, você dorme pouco, você tem um excesso de tarefas, você para pouco, você contempla pouco, você vive pouco silêncio.
e é muito bem visto, a gente da universidade sabe disso, é muito bem visto você ser uma pessoa que tem muitas tarefas, muitas ocupações, isso é uma coisa que a gente considera até elogiável. Olha como uma pessoa é ocupada, como uma pessoa... Então tem um padrão de comportamento, né, e um padrão de forma de lidar com o cotidiano que tem sido marcado pelos excessos. Excessos de expectativas sociais em relação a gente que a gente internaliza. Então, a gente tem que ser produtivo. Produtivo é aquela pessoa que não para nunca. Produtivo é aquela pessoa que fez não sei quantos mil artigos para submeter não sei para onde. Produtivo é aquela pessoa que está fazendo muito, está aparecendo em todas as redes, está fazendo milhares de coisas. Então, essa associação entre excesso de para fora, para fora, para fora, para o mundo, para o mundo, para o mundo, e pouca valorização de tudo que tem a ver com um lado mais daqui para dentro, da casa para dentro. A gente acabou de fazer uma aula agora nesse projeto Adobe-Tars, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a bailarina Dani, que apresentou para a gente uma técnica hoje chamada girotônica, uma coisa assim. Ela falava sobre esses dois movimentos que a gente tem, do parasimpático e do simpático. Um que tem a ver com esse movimento de ir para o mundo, de fazer as coisas, de estar ativo, e o parasimpático que tem a ver com a digestão, com a respiração, com a calma, e que esses dois movimentos do nosso sistema nervoso, eles se equilibram, se complementam. Só que a maior parte do tempo que a gente vive nesse movimento do mais para fora, né? Da corrida, da fuga, da ação, e tudo que diz respeito a alguma coisa mais de aquietamento tem um valor menor. Então, você não vai gastar muito tempo fazendo uma comida. Vai comprar um congelado, vai comer um sanduíche. Você não vai gastar muito tempo arrumando a sua casa. Ou você chama alguém para fazer isso para você, ou você faz isso de qualquer jeito. Todas as atividades, experiências, que são experiências fruitivas de autocuidado, não são vistas como experiências que você precisa se dedicar um tempo. São quase como incômodos. É quase como se o corpo fosse um grande incômodo que você tem que se livrar. Uma estudante falou isso para mim no ano passado, depois de uma aula. Eu acho que a Vitória, que está aqui com a gente, estava junto. Vitória, era uma estudante que agora está tendo mestrado. Ela dizia assim, a gente fez uma aula de consciência corporal e ela falou que ficou muito tocada, que foi muito, muito mobilizadora. Eu falei, Adriana, eu sei que tem um caminho de eu me acalmar, que eu posso, né, pelo movimento, pela experiência, eu sei que tem esse caminho, só que eu não tenho tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer, então eu prefiro tomar um medicamento. Alguma coisa que me deixe mais desperta, que bate minha ansiedade, que me regule o estresse, porque eu não tenho tempo para dormir tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho não sei quantos filhos, porque eu tenho a faculdade, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso, porque eu tenho projeto de pesquisa, enfim. E ela falou isso muito honestamente, eu não estou falando emitindo nenhum juízo de valor, eu estou dizendo como que, efetivamente, a gente vai se colocando em situações em que a gente vai considerando experiências que são tão constituidoras do nosso bem-estar como experiências descartáveis, a que não se deve dar muita atenção, e que na nossa cultura social são relegadas ao feminino, ou ao trabalho mal remunerado. Quem vai cuidar da casa é a diarista, que vai ganhar pouco, os salários mínimos, né? Quem vai cuidar da cozinha normalmente é a mulher, não é o homem, né? Mais companheiro que ele seja, sempre é uma coisa que ele vai meio estrangeiro, estou falando de regra geral, por isso que agora na pandemia as mulheres estão mais sobrecarregadas. Então, tudo isso para dizer, Carlinha, que tem um padrão de hábito que é muito... Não é assim que a gente desconstrói. A primeira sensação quando aconteceu a pandemia é meio de pânico. O que eu faço com esse tempo? O que eu faço? O que eu faço com o silêncio? O que eu faço com as relações? O que eu faço? Não saber lidar com isso mesmo, né? A gente não está acostumado a isso. Não saber e ficar e tem toda a pressão e o medo que a gente está vivendo, que é real, que também desmobiliza a gente, que também afeta a nossa corporeidade. A gente acaba tendo mais dificuldade de dormir. No começo, agora eu estou bem reguladinha, mas em termos de sono e tal. Mas eu tive dificuldade de dormir, que é muito incomum. Sou uma pessoa boa de cama, em bom sentido. Em bons sentidos. Mas, assim, como esse convite para... Eu falo isso muito para meus meninos, né?
mudar hábito tem a ver também com um desejo grande de mudança, e é um trabalho. Todos os dias eu brinco com eles, que sabe qual é o alarme que eu botei no meu despertador, Carla? Eu botei assim, vai começar hoje. Eu repito várias vezes, vai começar hoje. Por quê? Eu quero, há muito tempo, fazer uma prática diária corporal. E eu negocio comigo de manhã, eu fico, não, hoje não, porque pensa bem, você dormiu mal ontem. Ai, Eu fico naquele eu negócio, assim. hoje não, eu tô cansada. Não, olha essa pandemia, não tem cabeça. Então você fica numa negociação que vai sempre empurrando para algum lugar no futuro possível, que nunca é hoje, né? Então, tem uma Verdade. coisa que é assim, como é que eu cuido hoje do que é possível? Tem dias que a gente não vai dar conta, mas como é que eu abro espaços? Espaços mesmo de tempo. Qual é o tempo que eu vou acordar para fazer o que for agradável para mim naquele momento, escutando também o meu corpo. Então, naquele dia eu vou fazer uma aula de yoga, eu vou me esticar. No outro dia eu vou fazer uma coisa mais aeróbica para fazer um fluxo de energia. No outro dia eu vou relaxar, eu vou só deitar e observar os sons e me observar. Mas como é que eu crio espaço? Como é que eu considero que isso também é algo que precisa caber na minha vida? Porque se eu Uhum. acho que são apêndice, isso é a última coisa que eu sempre vou fazer. Até me alongo um pouco, porque esse assunto me mobiliza muito. Eu acho que mudar Não, fica padrão à não é vontade, tá simples. ótimo. Mudar padrão não é simples, Carlinha. Eu acho que a gente está muito acostumado a comer mal, a respirar pouco. A gente vive tensões que nos levam muitas vezes a isso. A gente vive uma crise sanitária, planetária, da relação com o alimento que chega à nossa mesa, da relação com a água que chega na nossa casa. Então, tem uma complexidade aí, né, que tem a ver com um sistema, né, econômico, social, político Inteiro, sim. inteiro, que é isso, né? Desde, né, as grandes corporações e que muitas vezes inviabilizam os pequenos agricultores a plantarem sem veneno, até um governo que autoriza cada vez mais agrotóxicos na nossa terra, e depredação dos nossos rios, de poluição dos nossos rios. Então, todo esse conjunto de fatores que vão fazendo com que os nossos recursos, porque corpo é isso, não é só o movimento, o corpo é o que a gente come, o corpo é a água que a gente bebe, corpo são as relações que a gente estabelece, porque as emoções também nos constituem, né? E isso tudo precisa de tempo, de cuidado, de respiração, de pausa. E assim, a gente tem feito como um projeto de extensão, uma vez por semana, às quintas-feiras, sempre às 6h30. Todos estão convidados. Um projeto chamado Habitar-se. A cada quinta-feira, a gente convida um profissional do corpo para apresentar e fazer uma prática com a gente. E o convite é esse. E é interessante que, ainda que a gente se lamente muito de não estar presencialmente, tem uma potência também nesse online, nessa Tipo de distância. encontro, né? Uhum. Tipo de encontro, porque talvez uma pessoa que não ficasse muito confortável para ir procurar uma atividade física, ou por ter alguma dificuldade com o seu próprio corpo, ou uma vergonha, ou o que seja, acaba nesses tipos de encontros se sentindo também confortável para ficar ali observando, quieta, no seu tempo, na sua casa, no lugar onde ela se Sim. sente segura. Então a gente tem encontrado um pouco essas surpresas, né? E assim, essa é uma experiência que a gente começou na pandemia, como forma de estar trabalhando isso, entendendo que cuidar dessa casa, né, habitar-se, nos permite um fortalecimento que pode ajudar a fazer frente à quantidade de tensões, de incertezas que a gente vive, né? E o corpo é esse lugar que nos enraiza, nos dá a possibilidade de estar no mundo. Isso que você traz, assim, tem algumas pessoas até confirmando, né, e com relação a isso. E eu tava pensando que você tá apontando pra gente, na verdade, assim, eu acho que a gente sabe de alguma forma isso e fica difícil a gente admitir,
né? Esse jeitinho, né? Esse jeitinho de acordar é bem isso, sabe? Eu acho que muita gente vem passando por essas situações, entende? Assim, agora não, tô cansada, tô com preguiça, são vários motivos. O que eu disse antes, né? Não é de fora, é de dentro. A gente precisa modificar. E eu tô falando isso aqui porque fica gravado para mim, entendeu? Eu vou ficar escutando isso, entendeu? Escutando, pra gente poder insistir nisso, né? A Bruna falou assim: adoecemos nossos corpos com maus hábitos, que são deturpados como essa ideia de ser produtivo, né? Adoecemos acreditando que estamos fazendo o melhor. É quase uma pressão social. É uma pressão social, né? Pesada, né? Uhum. Muito da gente estar fazendo isso. A Patrícia, aí a Patrícia falou, fez essa pergunta. Se puder falar sobre a relação de gênero na educação básica, as professoras mulheres, cuidadoras, jornada tripla e tal, como é que elas negligenciam seus corpos. Eu acho que foi exatamente isso que você falou, né? Que colocando, todos nós estamos nessa situação, mas as mulheres, como sempre, né, estão carregadas de todas essas situações. A gente está, a maior parte das pessoas, né, que está em trabalho remoto, está em trabalho remoto, né? Então, assim, o nosso trabalho de repente tomou conta da nossa casa, entende? Uhum. Então, assim, ele entrou de uma forma tão inesperada que isso também nos deslocou, né? Então, também nos faz nos descobrirmos nesse lugar de estarmos em casa, com tudo de casa que todo mundo tem, e mais o trabalho de fora que agora veio para dentro. Isso me desloca também. E aí é mais uma coisa que eu coloco para me distanciar de mim. Então, eu acho que todos os motivos que a gente encontra para se distanciar da gente, eles estão aí, né? A gente tem boas desculpas, mas ao mesmo tempo a gente também conhece as respostas. Eu acho que a gente vem conhecendo essas respostas, né? E, assim, eu tenho percebido pela conversa de algumas pessoas, a gente reconhece, mas tá difícil mexer. Ainda tá bem difícil mexer, sabe? A gente pensa nessa necessidade do corpo, nessa necessidade de viver a gente mesmo, inteiro, inteiro. E para isso a gente precisa se reconhecer. Eu acho que é muito por aí, Adriane, assim. Tá? Bom, e a gente deve ter faltando uns 15 minutos, mais ou menos, porque aqui tem isso, né, no Instagram. A gente tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo, Mas deixa eu te contar uma coisa, aproveitar para contar para todos que estão aqui também. Esse assunto é tão importante, tão interessante e tão necessário, né? Esse trabalho do corpo. O Abaetê, ele vem nos seus trabalhos pensando a questão da arte, do corpo, né? Como é que a educação do sensível está presente necessariamente na vida e na formação de adultos e crianças, né? Então, assim, o Abaetê vai muito pela formação do professor, mas não é só do professor, né? A gente está falando para muita gente, isso é muito importante. Isso tem sido bem bacana para a gente também. Semana que vem a gente vai ter a Luana Dias, que é bailarina, que é atriz, que é professora, né? Ela é mestre em turismo, né? Em consultoria em turismo, e ela vai falar com a gente sobre um tema dançando a vida, formação cultural e docência, né? Então ela também é formada em dança e teatro. E aí a gente convidou a Luana porque ela além de falar da importância da questão da formação cultural, né? Ela também vai trazer pra gente, vai falar um pouco desse corpo. Né? E ela faz bem isso. Dançando a vida eu achei incrível, não é isso? Eu me lembro É maravilhoso. Eu me lembro de ler um texto da Luciana Osteto, num dos livros dela, que eu não vou lembrar qual é agora, e que tem uma frase que fala isso no texto. No final do texto, assim, ela faz essa indagação, né? Quem sabe como seria se a gente dançasse a vida, né?
e tem essa indagação e é muito por aí. Bom, a gente tem pouco menos de 10 minutinhos. Eu queria que você fizesse suas considerações, conversasse um pouquinho e, enfim, e te agradecer, sabe, Adriane, porque eu É estou uma muito feliz alegria. de você estar aqui. Quero pedir desculpas de ser tão rapidinho. Eu fico triste que é É, rapidinho. Aí, mas deixa eu só te provocar aqui. Se você não conseguir responder, tudo bem, a gente pode tentar isso numa outra forma ou de um outro momento. Que a Fernanda, a professora Fernanda, ela perguntou assim: como escrever nosso corpo? Como pensar nosso corpo-texto, né? Que é bem a praia da professora Fernanda. Devemos escrever sobre isso para entendermos sobre isso, né? Então, quer dizer, será que escrever sobre o nosso corpo, escrever sobre tudo isso que a gente está vivenciando, será que isso ajuda? eu acho que assim, até um pouco para compartilhar com vocês também outras ações que quem tem interesse pelo tema pode visitar. A gente participa de um projeto chamado também Casa Corpo, que também está no Instagram. Ah, Que sim, eu é ia um falar, cara. coletivo, é um coletivo de artistas, Muito professores legal. que trabalham com pesquisadores do corpo. A gente até agora está um pouco quieto, porque está se adaptando, muita gente voltando a trabalhar, mas a gente começou muito intenso, então tem muito material lá que foi feito, que dá para visitar. E o Casa Corpo era um pouco essa ideia de tinha a cada dia ou a cada semana, isso foi variando, um tema era lançado e a proposta é que cada professor bailarino dançasse como sentia aquele tema e depois uma das pessoas do grupo fazia uma edição. Então a gente tem muito esse início da pandemia, a gente se entendendo nesse espaço físico, então os temas eram janela, mesa, cozinha, coisas desse ambiente doméstico e como é que a gente se Incrível. relaciona com elas, ficou bem bonito. Tem o Pô. Casa Corpo, mas agora pensando nisso que a Fernanda traz, tem um projeto que a gente começou no início da pandemia, a gente chegou a ter um encontro, e a gente interrompeu, e a gente retomou tem 2 semanas, que se chama Escritas que Dançam, um projeto em parceria com o professor André, da UFRJ, André Boquete, da UFRJ, do curso de Pedagogia, e a professora Priscila Menezes, também da Unirio, professora de artes. André, ele trabalha com biodança. Então, nós três nos reunimos para pensar propostas de escrita, entendendo a escrita de uma forma mais ampla, não só a escrita verbal, né? Mas Uhum. pensando escritas como formas de deixar rastros, formas de expressão de alguma forma que possam envolver desde até mesmo uma pauta coreográfica, ou uma colagem, ou um desenho, ou um texto escrito, a partir de uma provocação de movimento. E o que é aquele movimento? Então, as escritas elas acabam emergindo de uma forma muito poética, de modo geral, né? Mas as escritas nascem daquela experimentação, porque a dança, e tem a ver um pouco com o que a Carlinha falou, pensar nessa ideia de dançar a vida, a dança improvisada, a dança que você experimenta, a dança que você cria, ela trabalha com o emergencial, com o emergencial, não, com o emergente, com o acontecimental. Você não sabe o que você vai dançar, porque o que você Sim. vai dançar, o que o seu movimento, o que o seu corpo vai produzir, movido, provocado pela música, por uma ideia, como no caso dessa proposta, a gente tem uma proposta, e vão surgir, a partir das experiências de movimento, emoções, ideias, pensamentos, que só surgiram porque você dançou. Então, eu estou falando dessa história, conversando com a Fernanda, Incrível. que é um projeto super lindo, estão saindo coisas assim, hoje o encontro eu só chorava, porque saíram coisas lindas, as Que pessoas estão se lindo, lindo. encontrando e dançando, depois apresentando umas para as outras o seu processo. Mas aí o que eu queria falar é um convite para nós, né? Eu acho que é um pouco isso. É difícil mudar o hábito, mas se a gente consegue colocar, assim como a gente precisa de alimento, de água, de afeto, a gente precisa de movimento. Porque senão o nosso corpo ele vai perdendo a condição de se relacionar com a vida. Um corpo que está fechado, uma coluna que está... a Daniela que estava falando isso, Dani Lima, que os chineses dizem que a idade se reconhece pela coluna. Uma coluna jovem, uma coluna flexível é uma coluna jovem. Então, como é importante a gente ter estrutura,
firmeza e flexibilidade. Então, construir um espaço, criar um espaço no seu cotidiano para dedicar um tempo, que seja meia hora, uma hora, para fazer algum movimento. Hoje a gente tem várias possibilidades de Verdade. YouTube, de todos os tipos. Um movimento que te agrade, que o seu corpo peça, assim como você bebe água. E ainda que no começo seja difícil, que esse convite que você vai se permitindo perceber o quanto esse convite vai trazendo de positividade, de experiências que vão te dando um bem-estar, um corpo mais firme para enfrentar, que não está mole não, né, gente? São momentos difíceis, a gente precisa ter estrutura Gente, para lidar que com eles. incrível. Eu acho demais, demais, Adriane. Olha, a Vitória já colocou aqui o Instagram do Escritas que Dançam aqui. Ai, ótimo. Bota também Ah, do colocou Casa aqui no, Cor. Tem Instagram, é, Escritas que Dançam, vocês podem ver algumas coisas que foram criadas. A gente legal. retomou há pouco tempo, até por pedido dos participantes. E o Casa Corpo também, arroba Casa Corpo, acho que tem enfim, no final, se a Vitória puder botar também o Casa Corpo. Aham, não sei se ela colocou antes aqui, que agora não dá para eu ver, mas talvez ela tenha colocado. Cara, E no, e Adriane, no Instagram vocês podem procurar o Nina também, onde a gente põe a agenda com tudo que a gente está fazendo, que é o Núcleo Infância, Natureza e Arte, que eu faço parte. lá Que a gente o Nina é é da da Unirio. Unirio também, né? Aham. É, Bacana, muito legal, Adriane, assim, a nossa conversa. Eu fiquei muito feliz. Eu estou encantada com esse projeto do Escritas que Dançam. Gente, incrível, que legal. E eu também estou muito acho que feliz. a gente tem que buscar esses nossos caminhos. Tudo é possível, né? A gente precisa é, se entregar. Eu acredito nisso, acho que você tem toda a razão, né? E eu quero te agradecer, fazer só uma perguntinha rápida assim. Você tem alguma indicação que a Sandra Vicente, que nos acompanha sempre, assim, é uma professora da rede de Macaé que nos acompanha, Bessa, ela está perguntando se tem alguma indicação de literatura, alguma coisa assim que fale da questão do corpo, de uma forma prazerosa, Tem, enfim. olha só, não sei espero que seja de uma forma prazerosa, mas eu estou como editora de uma revista chamada Revista Interinstitucional Arte de Educar. E nos últimos duas edições, a gente se dedicou a pensar o corpo. De repente você pode escrever lá na sua página, não sei, RIAI. Eu sei qual é, E eu vou colocar na página do ABT. a edição de dezembro do ano passado e a edição que saiu em janeiro desse ano se dedicam a pensar o corpo. Então tem vários artigos voltados para isso. Ó, E eu posso até me comprometer com a Carlinha depois de mandar para vocês os textos, as referências bibliográficas da disciplina, que tem muita coisa legal, de repente, para quem tiver interesse. faz isso, Adriane. Passa pra gente, aí a gente coloca lá na página do Abaetê, tá? Algumas sugestões para quem quiser ampliar essa conversa aí com o corpo, o conhecimento do corpo. E eu quero te agradecer mais uma vez. Estou prazer, muito uma alegria. feliz pela conversa, estamos, né? E dizer para você que a gente vai continuar trocando, tá bom? Faço questão de Com continuar muito trocando, prazer. porque Muito tem muita prazer. coisa legal aí que a gente pode compartilhar com todas essas pessoas. Agradecer a todos e todas que estão presentes, mais uma vez nos acompanhando, né, na nossa conversa aqui do Abaetê, e dizer que continue com a gente. Semana que vem a gente vai divulgar, mas também será às 20 horas, tá, gente? A gente vai divulgar direitinho, que a Luana também precisa que seja às 20 horas. E então a gente vai continuar nesse horário por enquanto, tá bom? Muito obrigada, Adriane. Obrigada Obrigada a a vocês. todos e a todas. E a gente se encontra. Gratidão. Um beijo. Foi uma alegria. Beijo.